Hi there, Silvio here, your English teacher, and today we are gonna go to our lesson number 210. Let's go. In today's class, you are going to learn how to make affirmative and negative sentences using the past perfect continuous tense. Let's go. Você aprendeu na aula passada a usar o past perfect continuous tense, mas eu vou dar uma refrescada na memória. Nós temos no inglês duas principais formas de expressar situações, ações, eventos que estavam acontecendo no passado. A primeira e mais simples é usando o past continuous tense. É quando nós utilizamos o verbo to be e o verbo com ing, o verbo to be no passado e o verbo com ing, o outro verbo principal com ing. Por exemplo, eu vou falar a sentença que eu falei ontem. She was studying yesterday. Ela estava estudando ontem. Quando nós falamos o past continuous, ela estava estudando ontem, você vai utilizar a forma do verbo to be no passado, nesse caso was, she was, ela estava, e o verbo com ing, o verbo principal com ing. Qual é o verbo? O que ela estava fazendo? Ela estava estudando, she was studying, esse studying com ing, tá certo? Indo no português, só para relembrar, ing no inglês, tá certo? She was studying, ela estava estudando ontem, yesterday é um ponto no passado. Quando nós estamos falando que algo estava acontecendo num ponto no passado, nós iremos utilizar o past continuous tense. Porém, quando você fala que algo estava acontecendo antes, durante, depois de uma outra situação no passado, você vai precisar usar o past perfect continuous tense, como nós temos aqui. She had been studying for hours before she finally took a break. Ela estava estudando por horas antes dela finalmente tirar um tempo para ela pausar, tá certo? Ela estava fazendo algo antes de fazer uma outra coisa. Ambas as situações estão no passado. O past perfect continuous tense vai falar sobre esse processo, essa duração. O foco é esse processo, essa duração. É essa ação acontecendo antes de uma outra ação, ambas as situações no passado, tá certo? A estrutura é super simples. Você vai pegar a pessoa, você vai usar o had been, você vai usar o próximo verbo com ing, vai indicar a duração, vai usar um conectivo de tempo e vai dizer a outra situação no passado. She had been studying, ela estava estudando por horas antes dela pausar, antes de ela pausar, tá certo? Outra sentença aqui, para exemplo. They had been waiting for the bus for 30 minutes when it finally arrived. Eles estavam esperando pelo ônibus por 30 minutos quando no caso, o ônibus finalmente chegou. He had been working at the company for 5 years before he got promoted. Ele estava trabalhando na empresa por 5 anos antes dele ser promovido. We had been driving for several hours before we got to NYC. Nós estávamos dirigindo por várias horas antes de chegarmos a Nova York, a cidade de Nova York. Você tem aqui uma pessoa, o had been, o próximo verbo com ing, né? Porque nós estávamos dirigindo. Você vai dizer a duração dessa situação, um conectivo de tempo e depois a próxima situação. Como é passado, essa próxima situação precisa ter o verbo aí no passado, como nós temos nessas sentenças aqui, tá certo? Se você quiser colocar as sentenças na negativa, tal como o past perfect, você vai acrescentar o not. She had not been, they had not been, he had not been, we had not been. E aí nós conseguimos formar as sentenças na negativa usando o past perfect continuous tense. She had not been studying for hours before she finally took a break. They had not been waiting for the bus for 30 minutes when it finally arrived.
He had not been working at the company for 5 years before he got promoted. We had not been driving for several hours before we got to NYC. Sentenças na negativa, usando o past perfect tense, só precisa acrescentar o not depois do had, ou usar a contração, hadn't. She hadn't been studying, they hadn't been waiting, he hadn't been working, we hadn't been driving. Ela não estava estudando, eles não estavam esperando, ele não estava trabalhando, nós não estávamos dirigindo. E formamos agora as sentenças na afirmativa e na negativa, usando o past perfect continuous tense. Okay? And well, we have finished today's class. I hope you have enjoyed. Do not forget to drink water. As always, I will see you tomorrow. Bye bye.